Glória a Deus, cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé essa noite, irmãos, vamos orar a Deus e agradecer, né, porque vamos dar início aqui a mais um trimestre do estudo bíblico. Estamos felizes porque Deus nos levou para aquele passeio, né, para aquele lazer, para aquele descanso e nos trouxe de volta também. Já estávamos com saudade da igreja, dos irmãos, e graças a Deus nós estamos aqui. Pedro, pode abaixar mais um pouco. Vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, queremos aqui louvar o Teu nome, bendizer o nome santo do Senhor nessa noite, meu Pai. Queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Está se iniciando hoje mais um trimestre, meu Pai, e nós precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu Espírito Santo, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, iluminar o nosso entendimento, meu Pai. Que nós venhamos sair daqui, meu Deus, edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos valorizar essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos conhecendo cada vez mais a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor, através desse estudo bíblico, meu Deus. Meu Pai, somos gratos ao Senhor, porque nós sabemos, meu Deus, que em muitos lugares já não está mais acontecendo isso, o ensino da Tua palavra. Então nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos deu essa honra aqui neste ministério de estar aprendendo cada vez mais através dos estudos bíblicos, meu Deus. Nos ajude a entender o que o Senhor quer falar com a Sua igreja através dessa lição, através desse trimestre, meu Pai. Abençoe cada vida que está aqui presente. Abençoe cada irmão que vai acompanhar pela live, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor possa estar despertando cada vez mais o Teu povo para a importância de estar aprendendo cada vez mais, crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já somos gratos ao Senhor e Te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar? E nós vamos estar estudando esse trimestre, terceiro trimestre de 2021. Terceiro trimestre de 2021. E nós vamos estar aqui aprendendo sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Repetir aqui, nós vamos aprender sobre os planos de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então aconselho todos os irmãos que a gente possa estar aí nesses 3 meses, temos 3 meses para fazer isso, né? Vamos estar aí lendo, irmãos, 1ª e 2ª Reis, vamos estar lendo também Crônicas, né? Vamos estar lendo aí algumas passagens, estudando algumas passagens de 1ª e 2ª Crônicas, e também é importante os irmãos terem conhecimento aí de 1ª e 2ª Samuel também, que tudo isso, né, faz parte aí da lição desse terceiro trimestre. Como fala de reis, nós sabemos que começou ali o período dos reis em 1ª e 2ª Samuel, quando Saul foi o primeiro rei de Israel a ser ungido, o segundo rei de Israel a ser ungido foi Davi, e o terceiro rei foi Salomão. Nós não vamos estudar sobre Saul e nem sobre Davi, nós vamos começar estudando sobre Salomão, porque a lição aborda de Salomão em diante. Quando o reino de Israel estava ali unificado, nós vamos começar estudando quando o reino de Israel estava unificado, vamos estudar até o cativeiro babilônico, quando o reino de Israel foi dividido. O reino do norte, o reino do sul. É bastante interessante isso e nós vamos aprender bastante nesses 3 meses. Não vamos estudar sobre todos os reis, mas nós vamos estudar sobre vários reis. Acende a luz, Pedro, a luz. Nós vamos estudar sobre vários reis e também alguns profetas também desse período aí. Então vamos para a primeira lição, irmãos. Primeira lição, lição número 1. Antes de eu estar lendo aqui a lição número 1, eu quero ler também essa introdução. Na minha prezado professor, na dos alunos, prezados alunos, né? Então diz assim, ó. Neste trimestre estudaremos os livros de 1ª e 2ª Reis. Eles contam a história dos reis do povo de Deus, desde o reinado de Salomão até o cativeiro babilônico. A história de Israel e de Judá é marcada por muitos acontecimentos. Reis tementes a Deus fizeram o que lhe era agradável. Porém, houve muitos que desobedeceram deliberadamente aos mandamentos divinos e levaram o povo a pagar alto preço por esta atitude.
A história dos reis não termina só com o juízo de Deus, mas com uma palavra de esperança. A palavra de Deus mostra que sempre que o homem se arrepende de seus pecados e se volta ao Senhor, o Todo-Poderoso mantém suas promessas de pé. Era esse plano que Deus ainda tinha com o povo que ele amava. Esse é o plano que ele tem com a sua igreja. Desejamos um bom trimestre. Maravilhoso, né? Então, todas as vezes que o povo se arrepende, todas as vezes que o homem, que o povo se arrepende, irmãos, Deus, ele mantém as suas promessas, né? Deus, ele está sempre disposto a manter as suas alianças. Nós vamos estudar aqui que o povo, nesse período, o povo, ele se tornou infiel. Mas mesmo assim, Deus levantou profetas, Deus levantou reis, para levar a palavra para aquele povo, para que aquele povo viesse se arrepender e voltar para o Senhor. Que aí Deus ia manter as suas promessas. Então nós já podemos tirar uma conclusão. Nós só perdemos as promessas de Deus nas nossas vidas, irmãos, se não houver arrependimento, se não houver uma vida com Deus. Porque Deus, ele sempre é fiel para cumprir as suas promessas. Quando o povo foi cativo ali em Babilônia, Deus usou o profeta Jeremias para mandar uma carta para aquele povo. E Deus falou assim, ó, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aquele povo estava preso, aquele povo estava cativo, ia passar 70 anos no cativeiro. Mas mesmo assim Deus estava falando, eu quero o bem de vocês, eu não quero o mal de vocês, eu quero o bem. Mas aqui fala, ó, que existe correção e disciplina quando o povo está desviado dos caminhos do Senhor. Então vamos lá, lição número 1. A lição número 1, o tema é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Os irmãos não se importem aí com as datas, né? Porque nós não seguimos muito aqui as datas da EBD, nós adaptamos aqui para o ministério. Então, o texto áureo, irmãos, texto áureo, 1 Reis 8, versículo 11. Notem que já começa aí de 1 Reis, capítulo 8. Mas isso não quer dizer que nós temos que ler só do capítulo 8 em diante, não. Vamos ler desde o primeiro, né? Para a gente estar por dentro do assunto aqui. Então diz, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, porque por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Então o que Salomão pediu? Sabedoria. E sabedoria, irmãos, nos traz maturidade. E isso é a vontade de Deus, que a sua igreja tenha maturidade. Deus não quer que nós sejamos como meninos. Temos aí a leitura diária, né? Leitura diária tem aí os versículos, os dias, e nos ensina o seguinte: Deus concede sabedoria àqueles que pedem, a sabedoria provém do Senhor, o homem justo profere palavras sábias, falar com sabedoria produz melhores relacionamentos, Deus não compactua com os orgulhosos. A pessoa que se afasta do orgulho será honrada. Esses são os temas que nós vamos estar aprendendo aqui nessa lição. Só para fazer um resumo rapidinho, irmãos. Então, Saul, ele foi o primeiro rei, Davi, ele foi o segundo rei, e nós sabemos que Davi, ele queria construir um templo, só que aí Deus falou, você não vai construir o templo porque suas mãos estão sujas de sangue, né? Davi era um homem de guerra, Davi tinha matado muitas pessoas, tinha guerreado muito, né? E Davi também, irmãos, cometeu um pecado ali de adultério, o sangue de Urias também já estava ali pesando na mão dele. É claro que ele foi sim perdoado, ele se arrependeu, foi perdoado, mas Davi era um homem que já tinha muitos sangues nas suas mãos. Então Deus falou, por causa disso você não vai construir o templo. Mas aí Davi começou a fornecer os materiais para o templo, levantar ali todos os materiais necessários, e aí o seu filho Salomão, e nós vemos que Salomão, ele foi um filho, fruto, né? Não foi o fruto do adultério, mas logo depois que Davi se casou com Batseba, o primeiro filho de Davi com Batseba morreu, o segundo foi Salomão. E Salomão se tornou rei de Israel. Olha como Deus é misericordioso. Algo que começou ali errado, algo que começou até ali no pecado, irmãos, teve as consequências, teve a disciplina, teve a correção, as consequências, teve o perdão, e Deus, ele tem o poder de transformar maldição em bênção quando a pessoa se arrepende. Então Salomão foi o rei depois de Davi, herdou ali o reinado de Davi, e aí Salomão sim construiu o templo, e aí o templo ficou pronto no reinado de Salomão. Então vamos lá, leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29
até o versículo 34, capítulo 6, versículo 11 até o 14. Então Pedro vai colocar aí e nós vamos estar acompanhando na lição em nome de Jesus. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e a aperfeiçoou. Glória a Deus. Objetivo geral, irmãos. Objetivo geral, expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Nós já aproveitamos para falar um pouquinho de comunhão, né? Porque, irmãos, a comunhão nos traz a direção. Muitas vezes, falta de direção é falta de comunhão. É falta de se achegar aos pés do Senhor e pedir ali uma orientação a Ele. Porque a comunhão vem com o quê? Com a oração, com a intimidade, né? E uma coisa interessante, orar antes é dependência. Orar depois é gratidão. E orar sempre é comunhão, é intimidade. E a Bíblia fala, orar sem cessar. Então, em todos esses momentos, a oração tem que fazer parte das nossas vidas. A oração nos traz essa comunhão, essa intimidade, essa direção, essa presença de Deus que nós temos que ter sempre nas nossas vidas, irmãos. Em todas as lições que nós estudamos aqui, a palavra está sempre nos ensinando a importância de orar, de ouvir a voz do Senhor, de estar ali realmente ligado nos céus, né? Ligado ao Espírito Santo do Senhor, para nós termos direção em todos os caminhos das nossas vidas. Nós vamos aprender nessa lição, irmãos, que o difícil não é começar bem, o difícil é terminar bem na nossa caminhada. Nós vamos aprender isso aqui. Então vamos lá. Objetivos específicos. Evidenciar as virtudes de Salomão. Destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida. E apontar os feitos de Salomão. Quando nós falamos de Salomão, nós lembramos de sabedoria, não é verdade? Nós lembramos de provérbios, nós lembramos de sabedoria. E aí, quando eu estava estudando essa lição, o autor dessa revista, né, dá ali uma dica para os professores. E a dica que ele dá para os professores é a seguinte, ó, comece a aula perguntando para a classe se sabedoria é a mesma coisa que inteligência. Quem acha que sabedoria é a mesma coisa que inteligência? Ninguém, né? Acha? O que é sabedoria para os irmãos? Quem quer responder? Quem é o corajoso? Quem quer responder? O que é sabedoria? Que vem do Senhor. É a sabedoria que a Bíblia nos ensina a buscar, a sabedoria do alto, né? Que vem do Senhor. Claro que nós podemos adquirir conhecimentos também dessa terra que vão nos ajudar. Temos que ter cuidado com certos tipos de conhecimentos, filosofias, ensinamentos humanos, né? Temos que ter cuidado sim. Mas tem muitos ensinamentos dessa terra também que podem agregar algo à palavra de Deus. Todos os ensinamentos dessa terra, irmãos, todos os conhecimentos dessa terra, têm que estar submissos à palavra de Deus.
Se algum conhecimento dessa terra contrariar a palavra de Deus, rejeite. Jogue fora porque é anátema. Mas tem conhecimentos científicos, psicológicos, né? Tem pessoas que estudam muito a mente do ser humano, que isso pode nos ajudar muito também. Pode agregar o conhecimento, mas tem que estar submisso à palavra de Deus. Sabedoria é diferente de inteligência. Você pode ter muita inteligência, mas pouca sabedoria. Você pode ter muito conhecimento, mas você pode ter pouca sabedoria. Mesmo tendo muito conhecimento acumulado, muitas vezes você pode ter pouca sabedoria. Porque a sabedoria, o que nós podemos definir também o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade que a pessoa tem de aplicar o conhecimento da forma correta. Não é apenas aplicar o conhecimento, mas é aplicar o conhecimento da forma correta. Tem até uma canção, eu não vou saber cantar ela agora porque eu esqueci, mas tem uma canção que fala, né, sobre o avião, que fala assim: o avião que eu dei inteligência para você inventar foi para levar alimentos, uma coisa assim, não para jogar bombas nas nossas crianças. Quem é que lembra? O avião que você inventou foi para levar a paz, a esperança. Será que só é do meu tempo essa música? Lembra não, irmã Teresa? Milionários é rico, irmãos. É do tempo dos jovens aqui, não. Mas é mais ou menos assim, eu tô lembrando. Oi? Hã? Ah. Você só sabe a letra? É, porque não é esse ritmo mesmo, não. Mas fala assim, ó: o avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança. E não sei o que lá, não para jogar bombas nas nossas crianças, né? Mas é essa aí mesmo, né? Pois é. Aí o que eu estou querendo dizer, irmãos? É porque, por exemplo, o homem adquiriu muito conhecimento extraordinário, que foi capaz até mesmo de inventar o avião, né? Porque, irmãos, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é criador, o homem também cria. O homem também é criador, ele também cria, ele inventa as coisas também. Claro que com a sabedoria que vem de Deus. Então o homem adquiriu conhecimento para inventar o avião. Só que o avião, ele pode muito bem levar assim paz, esperança, levar alimentos, como também ele pode levar muitas bombas. Vocês veem, né? Um avião foi usado para jogar a bomba atômica, para lançar a bomba atômica naquelas cidades japonesas lá, né? Devastou a cidade. Então veja que usar este conhecimento para o mal, não podemos chamar isso de sabedoria que vem de Deus. Essa é uma sabedoria terrena, que a Bíblia também ensina, que existe uma sabedoria terrena. A sabedoria terrena, ela é animal, diabólica, demoníaca, né, que a Bíblia fala. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Então nós podemos definir sabedoria assim: a sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento da forma correta, que vai trazer o bem para as nossas vidas. Amém? E é diferente de inteligente. Tem muita gente que é inteligente, mas não tem sabedoria, né? Acaba usando a inteligência até mesmo errado. E tem pessoas que são pessoas simples, às vezes nem estudaram direito, mas tem muita sabedoria. Sabedoria é adquirida com as experiências também de vida. Muitas vezes, na maioria das vezes a sabedoria é adquirida com os erros. Já falamos a diferença também do tolo, do sábio e do inteligente. Eu não vou repetir dessa vez não, quando for preciso eu repito. Os irmãos têm que memorizar. Quem ficou curioso, depois a gente fala de novo. Alguém lembra? Tolo, inteligente e o sábio. Irmãos, vocês têm que tem que memorizar, irmãos. Por isso que eu falo, fiquem atentos. Se a gente ficar distraído, a gente não pega nunca. E é por isso que eu estou sempre repetindo. Então vou repetir aqui rapidinho. O tolo nunca aprende. Erra e nunca aprende. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. Mas primeiro ele precisou errar, depois que ele aprendeu. O sábio não, irmãos. O sábio, ele aprende com o erro dos outros, com os erros dos outros. Ele não precisou nem errar, ele viu a pessoa errando e falou: pô, aquilo não dá certo, já não faz mais. Esse é o sábio, aprende com os erros dos outros. O inteligente tem que errar primeiro para depois aprender, né? E o tolo nunca aprende. Erra e continua errando. Esse é o tolo. Vamos lá. Irmãos, vou apresentar o pastor, né? O pastor comentarista dessa lição, que é importante. O pastor comentarista dessa lição, o nome dele é bem difícil, mas vou tentar falar aqui. É o pastor Cleiton Pulmerening. É um nome muito difícil. Doutor e mestre em teologia. Membro do Conselho Geral da RAI, Rede Assembleia de Ensino. Autor de obras editadas pela CPAD.
diretor da faculdade Refidim e do Colégio Seduc, de Joinville, Santa Catarina, editor executivo da revista Repaz, CSC, CGADB e é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Então eu gosto de falar, né, do pastor aqui, do comentarista, apresentar o comentarista, para os irmãos verem que são pessoas altamente capacitadas, né, que fazem essas lições para nós estarmos aqui aprendendo. Vamos lá para a introdução. Introdução. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero e justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Olha só, Salomão começou bem, mas aí ele se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Tem 3 coisas, irmãos, que é fatal na área do ser humano se o ser humano não souber vigiar nessas áreas. Poder, né? Dinheiro, poder e os desejos da carne, as concupiscências da carne. Se os irmãos forem observar a soberba da vida, né, que está incluído nisso aí também, se os irmãos forem observar, foi este pecado que derrubou Adão e Eva. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Este pecado também fez Davi cair. Davi desejou, Davi tinha poder, Davi se tornou soberbo um certo momento, achou que poderia ficar ali no seu palácio. Davi, ele foi soberbo também, ele desejou, né? É a concupiscência dos olhos também, que ele viu ali a mulher, a Batseba, viu a mulher tomando banho ali, desejou. Então veja, irmãos, e lá em João também vai dizer: não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos, a cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então essas 3 áreas, irmãos: cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Então dinheiro, poder e sexo tem derrubado muitas pessoas, muitas vidas, muitos líderes, muitas famílias, tem destruído. E o diabo, ele usa isso, que já tem dentro do coração do ser humano, para derrubar muitas vidas. Então Salomão também foi por esse lado. Salomão começou bem, ele começou ali a abrir concessões, pequenas concessões. Quando viu que não, ele começou a fazer ali conchavos políticos, para adquirir cada vez mais fama, cada vez mais poder, até que acabou se desviando. Então nós vamos aprender nessa lição que um abismo chama outro abismo. Vamos lá. Então não é difícil começar bem, mas sim terminar bem. Tópico 1, a sabedoria de Salomão. Subtópico 1, a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, está lá em 1 Reis 3:5, o grande rei escolhera a sabedoria do que se Meu Deus do céu, estou destreinado. O grande rei escolhera a sabedoria do que se desprende o quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Então, olha só, irmãos, aquilo que muitas vezes está no nosso coração, né? Aquilo que nós desejamos, será aquilo que nós vamos querer. Será aquilo que nós vamos correr atrás. Porque, irmãos, a palavra de Deus nos ensina, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Nós sempre vamos pedir aquilo que tem dentro dos nossos corações. Tem pessoas que só se aproximam de Deus para pedir bênção. Quantos se aproximam de Deus para pedir sabedoria? Fazendo a reflexão, nós mesmos, se nós pudéssemos pedir qualquer coisa para Deus, Deus fosse nos conceder, o que nós pediríamos, né? Salomão, a Bíblia vai dizer que Salomão ele já tinha traços de sabedoria. Ele já era uma pessoa sábia. Então ele pediu mais sabedoria ainda.
A Bíblia fala, aquele que tem será lhe dado mais, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então Salomão fez um pedido segundo a vontade de Deus, fez um pedido que agradou o coração de Deus. E a Bíblia fala, se nós pedirmos alguma coisa a Deus segundo a sua vontade, Ele nos concede. Muitas vezes a Bíblia fala que nós não recebemos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal. Pedimos para gastar nas nossas próprias concupiscências. Então, nossos pedidos, irmãos, tem que ser segundo a vontade de Deus. Salomão, ele não fez um pedido egoísta. Ele fez um pedido que ia servir também para todo o povo. Ele pediu sabedoria para julgar o povo, para cuidar do povo, as causas do povo, governar o povo. Então, ele pediu também algo que ia beneficiar todo o povo de Deus. Eu creio que muitas vezes nós deixamos de receber algo de Deus porque às vezes nós pedimos só para o nosso próprio deleite. Nós não pedimos algo que vai beneficiar uma maioria das pessoas também, né? Mas quando nós pedimos para Deus, que vai beneficiar outras vidas também, pode ter certeza que isso vem do coração de Deus. E quando vem do coração de Deus, Ele concede. Salomão pediu sabedoria e Deus acrescentou riquezas, fama, poder, tudo isso para ele. Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Mas de que adiantariam todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Então o que é que adiantaria, irmão? Se ele fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Será que tem crente assim, irmãos? Deus, desce fogo. Né? Uma vez os discípulos de Jesus pediram isso, né? Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que Deus mande fogo dos céus e extermine essa cidade aí? Aí Jesus olhou para os discípulos e falou, vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não tenho esse espírito de vingança de vocês aí, não. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, né? E às vezes o crente quer que o outro morra. Às vezes está orando, faz a oração contrária, oração de maldição, né? Então veja que isso não vem, né? Da vontade do Senhor, não. Então o que é que acontece, irmãos? Esses desejos vingativos não vêm de Deus. Então Salomão, ele teve um senso de prioridade. E nós já falamos aqui sobre prioridade, né? A prioridade de todos nós, já falamos aqui. Hoje nós vamos citar só duas, porque temos várias prioridades que nós podemos colocar, né, em ordem. Mas aqui vou citar só duas para fazer parte da lição. A prioridade do crente, em primeiro lugar, é Deus, porque Deus, ele não exige apenas prioridade, mas ele exige também exclusividade. Ele quer ser o primeiro e o único, não porque ele precisa, mas porque somos nós que precisamos que ele seja o primeiro e único nas nossas vidas. Então, aleluia, glória a Deus. Então, primeiro Deus e depois a família. Foi isso que nós aprendemos, né? Às vezes nós podemos ter a visão errada. Primeiro Deus, depois a igreja, né? A obra, não. Primeiro Deus e o primeiro ministério de todo crente começa na família. Então é Deus em primeiro lugar e a família. E já falamos aqui que dentro da família também existem prioridades. A prioridade do esposo é a esposa, da esposa é o esposo. A prioridade dos pais tem que ser os filhos e dos filhos tem que ser os pais. E aí todos vão estar cuidando um dos outros, não é isso? Já aprendemos sobre isso. Então, irmãos, é sempre importante nós sabermos priorizar as coisas certas nas nossas vidas. E quais são as coisas certas nas nossas vidas, irmãos? Aqueles planos, aqueles propósitos que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que é o melhor para todos nós. Nós vemos que no tempo dos reis, alguns reis faziam o que era bom aos olhos de Deus e outros reis faziam o que era mal aos olhos de Deus. Quando os reis faziam o que era bom aos olhos de Deus, o rei era bem sucedido e também todo o povo era bem sucedido. Quando o rei fazia o que era mal aos olhos de Deus, o rei começava ali a cair e todo o povo ia junto. A nação não prosperava. Então as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Quando nós plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Quando nós plantamos errado, irmãos, pode esperar que nós vamos colher só tribulação, só coisas ruins também. Então a prioridade que Salomão pediu foi a sabedoria. E a Bíblia diz uma coisa que nós estamos sempre repetindo aqui, que é importante, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, irmãos, tudo começa em temer a Deus. Quem quer ser sábio tem que começar temendo a Deus. Se a gente quiser ser sábio sem temer a Deus, nós nem começamos a ser sábio, porque o temor do Senhor é o princípio, ou seja, o começo da sabedoria. Então vamos estar lendo essas referências aqui importantes. Provérbios 9, versículo 10.
Coloca aí, Pedro. Primeira referência, Provérbios 9, versículo 10. Provérbios 9, 10, a palavra vai dizer, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, e nós temos que adquirir também o conhecimento, saber o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que a gente pode fazer para que a nossa vida seja abençoada, aquilo que nós devemos evitar e não fazer para que a nossa vida não seja amaldiçoada. Temos que ter conhecimento do santo, porque temer a Deus é amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Deus aborrece a injustiça, Deus aborrece a mentira, o pecado, Deus aborrece corrupção, Deus aborrece todas essas coisas. Então o cristão também tem que aborrecer. Deus ama a justiça, Deus ama a retidão, Deus ama a honestidade, Deus ama o amor, Deus ama a união, Deus ama um povo unido fazendo a tua obra. Tudo isso nós temos que amar também. Agora, nós falamos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí nós podemos nos perguntar também, e o que é o temor do Senhor? A Bíblia nos ensina. Provérbios 8, versículo 13. Coloca aí, Pedro. Provérbios 8, 13. Olha só. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então, o temor do Senhor é odiar o mal. Aquilo que nós falamos. Nós temos que amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Olha o que diz também em Jó 28, versículo 28. Jó 28, versículo 28. Coloca aí, Pedro. Jó 28, 28. Diz assim, ó: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Sabedoria e inteligência aí no mesmo versículo, né? Então, temer a Deus é se afastar do mal. Irmãos, a Bíblia não nos ensina a fugir do mal. Pastor, como assim? A Bíblia não nos ensina a fugir. A Bíblia nos ensina a fugir até mesmo da aparência do mal. Quando você vê que alguma coisa ali, opa, isso não está me cheirando bem, já sai de perto. É fugir da aparência do mal. Muitas vezes nós vamos tentar fugir do mal quando vê que não, o mal já nos alcançou, irmãos, é perigoso. Então, fugir até mesmo da aparência do mal. Então, foi isso que Salomão pediu, né? Sabedoria, e Deus deu sabedoria para ele. Olha, subtópico 2. Subtópico 2. O sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. Sempre estamos falando aqui da humildade, né? E lá em Provérbios 15, versículo 33, vai dizer que a humildade precede a honra. Ou seja, a humildade vem antes da honra. Antes de ser honrado, temos que ser humildes para a gente alcançar essa honra lá na frente. Isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Está lá em 1 Reis 3, versículo 7. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Irmãos, autoconhecimento. Isso é uma coisa tão importante. Nós temos que ter um autoconhecimento. E nós temos aí, né, no mundo, as ciências do mundo aí, terrestres, tem a psicologia, né, tem a psicanálise, tem várias coisas que podem contribuir para que a pessoa tenha um entendimento melhor do seu homem interior. Mas não tem como a gente ter um autoconhecimento se a gente não tiver conhecimento do alto. O autoconhecimento só vem através do conhecimento do alto. Nós só nos conhecemos verdadeiramente quando nós passamos a conhecer Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador e nós somos a criação. Aquele que nos criou é que sabe todas as coisas ao nosso respeito. Deus sabe até mesmo quantos cabelos na cabeça nós temos. Deus, ele sabe. Irmãos, quando eu começo a estudar sobre o corpo humano, eu fico impressionado. O corpo humano, irmãos, é como se fosse um universo. Nós somos como se fosse um universo. Apenas uma célula do nosso corpo é como se fosse um universo. Tem milhares e milhares e trilhões de informações em apenas uma célula que não dá nem para ver a olho nu. Nós temos características que nenhum ser humano
características físicas e genéticas, nós temos, nenhum ser humano tem igual. Até a nossa impressão digital é única. Não existe outra pessoa com a impressão digital igual à sua. Agora imagine, já existiram aí trilhões e trilhões e trilhões de pessoas. Hoje em dia existe também trilhões de pessoas. Ainda vai existir trilhões e trilhões de pessoas ainda, né? Até Jesus voltar. Agora imagine, irmãos, com tantas pessoas que já existiram e ainda existem nessa terra, não existe ninguém igual a você. É como se Deus tivesse te criado e jogado a forma fora. Então são coisas incríveis. Irmãos, vasos sanguíneos que nós temos no nosso corpo humano. Nós temos tantos vasos sanguíneos no nosso corpo humano, irmãos, que dá para dar não sei quantas voltas no planeta Terra. Dá para ir não sei quantos milhares de vezes na Lua e voltar, se pegar cada vaso sanguíneo e esticar. Se for contar em quilômetros, dá para ir não sei quantas vezes na Lua e voltar. Tudo dentro do ser humano. Agora, o mais incrível não é isso. O mais incrível, irmãos, é que dentro de nós, mesmo nós, um pozinho, nós somos o quê? Uma partícula, né, nesse universo. Se a gente for olhar o tamanho do universo, vocês acham o Sol grande? Existem estrelas que são 50 vezes maiores que o Sol. E a Terra é desse tamanhozinho perto do Sol. Existem estrelas que são 50 vezes maiores que o Sol. Agora, você acha o Sol grande, irmãos? Acha o universo grande? Acha a nossa galáxia grande? Existem milhares e milhares e milhares ainda de galáxias além da nossa. Agora você imagine, você acha o universo grande? Agora imagine o tamanho daquele que criou todas as coisas. Agora, apesar, irmão, de nosso Deus ser maior do que todas as coisas, Ele ainda cabe dentro do meu e do seu coração. Isso que é incrível, né? O mais incrível de tudo é isso. É o Criador de todas as coisas, nem os céus podem conter a Deus, como diz, mas Ele cabe dentro do meu e do seu coração. Isso é um Deus maravilhoso. Então, Ele é o Criador e nós somos a criação. Se nós queremos ter autoconhecimento, nos conhecer, nós temos que conhecer a Ele primeiro. Certa vez, Jesus chegou para os discípulos e falou: quem vocês dizem que eu sou? Aí os discípulos: uns dizem que... Não, quem os homens dizem que eu sou, né? Aí eles disseram: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é o João Batista. Aí Jesus: e vocês, meus discípulos aí, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, né? Pedro era o que levantava a mão primeiro. Eu. Aí Pedro falou: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: parabéns, Pedro, mas não foi sangue nem carne que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus, né? Foi meu Pai que está nos céus que te revelou isso. Parabéns, Pedro. Então quer dizer, Pedro, ele teve a revelação de quem era Jesus. Aí Jesus falou: pois eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Olha só, Pedro teve a revelação de quem Jesus era, aí Jesus revelou quem Pedro era. Quando nós temos a revelação de quem é Jesus, nós passamos até a revelação também de quem nós somos em Jesus também. Moisés, quando foi libertar o povo de Israel, que Deus falou: você vai lá e vai libertar aquele povo. Aí Moisés falou: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para libertar aquele povo? Moisés não sabia nem quem ele era, né? Quem sou eu? Aí Deus não respondeu ali na hora, não. Deus, ele respondeu quem era Deus para Moisés. Deus, ele falou assim: quando você for lá, você diga para aquele povo: o eu sou te enviou. Então, no lugar de Deus, né, revelar quem Moisés era, primeiro Deus revelou quem ele era, quem Deus era. Falou: diga que o eu sou te enviou. Logo depois disso, Moisés, ele teve a revelação de quem ele lutou com Deus, os irmãos sabem da história ali, não desistiu até Deus dar a benção dele ali, e quando ele lutou com Deus, irmãos, ali ele teve a revelação de quem ele era, porque Deus falou: pois eu te digo que a partir de hoje o seu nome é Israel. Is, que significa luta, e El, Deus, luta com Deus, luta e vence a Deus, né? Então ali Jacó
teve a revelação de quem ele realmente era. Ele não era um enganador, ele era Israel, que também significa vencedor. Ele não era enganador, ele era um vencedor. Teve o conhecimento de Deus e teve o conhecimento de quem ele realmente era. Só dando um exemplo aqui rapidinho, no mundo eu era chamado de penchado, de alcoólatra, de drogado. Essa não era a minha identidade, essa era uma identidade falsa. Era uma identidade que o diabo queria que eu usasse, e eu estava usando neste mundo. Mas quando eu descobri Deus na minha vida, quando eu fui conhecendo Jesus, quando eu tive a revelação de Jesus na minha vida, eu descobri quem eu realmente era. Eu não era um alcoólatra, eu não era um drogado, não. Eu era um servo do Senhor, um filho de Deus, e agora, né, pela glória de Deus, para a glória do Senhor, pastor dessa igreja aqui. Essa é a nossa identidade em Jesus. Todos aqui estão descobrindo, né? Todos nós estamos descobrindo a nossa identidade a cada dia em Jesus. E para nós termos o conhecimento, irmãos, o autoconhecimento também, é importante ler a Bíblia, conhecer as Escrituras. Porque a Bíblia, já falei aqui, a Bíblia é como se fosse um espelho. Mas não é como o nosso espelho. O nosso espelho mostra o nosso exterior, não é verdade? Nosso espelho mostra o nosso exterior. Agora a Bíblia é como se fosse um espelho que nos mostra por dentro. Não como nós somos por fora, mas como nós somos por dentro. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia também está nos lendo. Quando nós estamos tendo a revelação de Deus, Deus também está revelando quem nós somos. E nós vemos que nós não nascemos para sermos uma pessoa desviada de Deus, pecadores, né, fazer o mal. Nós nascemos para ser uma bênção. Deus nos criou para sermos uma bênção e não uma maldição. Então todos nós, irmãos, somos criação de Deus para ser bênção e não maldição. Esse é o autoconhecimento, conhecer a Deus primeiro. Ter um conhecimento do alto para que a gente possa nos conhecer também. E não é fácil. A gente se conhecer, irmãos, não é fácil. Tem coisas que nós fazemos que surpreende até nós mesmos, né? Nossa, não sabia que era capaz de fazer isso. Muitas vezes nós falamos, nós não somos capazes, eu não sou capaz de fazer uma coisa dessa. Aí quando vive a situação, vai lá e faz. Meu Deus do céu, eu achava que não era capaz, né? Então nem nós nos conhecemos direito. Às vezes nós fazemos coisas que até surpreende até nós mesmos. Mas irmãos, Deus ele nos conhece. Deus ele nos sonda. Sondar é conhecer por dentro. Não é por fora, é por dentro nos conhecer. Então nós precisamos desse autoconhecimento. Salomão, ele começou a ter esse autoconhecimento. Ele escreveu vários provérbios. Provérbios é um livro também muito importante para a gente adquirir também autoconhecimento de quem nós realmente somos. Irmãos, e a Bíblia fala, né, quantos provérbios Salomão escreveu. Está lá em 1 Reis 4, versículo 32. Coloca aí, Pedro. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Aqui dá a informação de quantos provérbios Salomão escreveu. Não, tem alguns que não são Salomão também, né? E disse 3.000 provérbios e foram os seus cânticos. Não, aqui é Salomão sim, aqui é Salomão mesmo. Agora que eu me lembrei que tinha faltado a memória. Aqui está Salomão mesmo. Salomão, ele escreveu 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Então 1.005 cânticos. E nós conhecemos um, né? Cantares de Salomão ou o Cântico dos Cânticos, que está lá na Bíblia também, meus irmãos. E mais 3.000 provérbios. Desses 3.000 provérbios, tem 2 que se repetem. Daqui a pouco nós vamos saber quais são esses 2, né? Eu creio que alguns irmãos já lembram disso aí. Agora vamos passar para o subtópico 3, meus irmãos. A sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Então, como nós falamos aqui, né, existe uma falsa sabedoria. Mandar um alô para a nossa irmã Nilde Vila Nova, para a nossa irmã Lani Soares, para a nossa irmã Raimunda, o irmão Bruno Bispo, os irmãos que estão assistindo a live, né, e que vão assistir, que Deus abençoe. E nós também estávamos com saudade de todos os irmãos também de fazer as lives, né, irmãos? Vamos voltar em nome de Jesus a fazer mais vezes. Então, irmãos, aqui fala de uma sabedoria, aquela que eu falei, terrena, que a Bíblia fala que é animal, que é demoníaca, né? E aqui fala, essa sabedoria terrena, irmãos, ela se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Esse sentimento de divisão, de sempre as pessoas querer um ser melhor do que o outro, querer ser mais, querer ser maior, querer ganhar mais, querer ser melhor, né? Tudo isso, sentimento que divide, não une, divide. Hoje em dia, por que o mundo está tão dividido assim?
disputa de poder, disputa por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de glória. Irmãos, até mesmo no sistema religioso, no meio do sistema religioso, irmãos. O sistema religioso está... A Bíblia falou que isso ia acontecer. É necessário que venham os escândalos. Sistema religioso, eu estou falando do sistema, né? O sistema religioso está cada vez mais ali, irmãos, impregnado por corrupção, por disputas, por vontade de glória, de fama, irmãos, por mentira, por engano, e está cada vez mais contaminado pelas coisas deste mundo. Por isso que quando Jesus veio para essa terra, ele veio bater de frente com o sistema religioso. Jesus, ele não nos veio, irmãos, ele não veio para essa terra para nos ensinar a gente a fazer parte desse sistema religioso. Pelo contrário, ele veio para nos libertar desse sistema religioso, meus irmãos. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele veio para nos libertar e não para nos prender. O sistema religioso, ele prende, ele contamina, mas Jesus, ele nos dá a liberdade. Liberdade de rejeitar o mal, de aborrecer o mal. Porque muitas vezes, para a pessoa fazer parte de um grupo, para a pessoa fazer parte ali de uma elite, a pessoa tem que se contaminar. Pode observar, até mesmo governantes, às vezes o governante ali até bem intencionado, mas quando vai para aquele meio ali não consegue fazer nada. Por quê? Porque o meio já está contaminado. Aí ele tem que abrir concessões também para que ele possa fazer parte daquele meio, ou então é descartado. No sistema religioso também acontece isso. Muitas vezes, para fazer parte de um meio ali, de uma elite religiosa, muitos homens de Deus estão abrindo concessões. Foi isso que Salomão fez também, e isso ser a queda de Salomão também. Isso é um perigo. Então aqui fala de inveja, irmãos. E olha o que a palavra de Deus fala de inveja. Coloca aí, Pedro. Provérbios 14, versículo 30. Provérbios 14, versículo 30. Olha o que a palavra de Deus fala de inveja. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Inveja, podridão para os ossos. Irmãos, e quando nós conhecemos, quando nós temos o autoconhecimento e o conhecimento do alto, quando nós sabemos o propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós não vamos ter inveja. Porque nós sabemos, irmãos, que aquilo que Deus tem para as nossas vidas é único. Nós somos únicos, como eu falei aqui. O propósito de Deus para as nossas vidas é único, então nós não precisamos invejar ninguém. Porque aquilo que é para se cumprir nas nossas vidas, se nós estivermos na direção de Deus, vai se cumprir. Então, quando nós temos essa consciência, não precisamos invejar nada. Pelo contrário, quando nosso irmão alcançar uma vitória, alcançar uma bênção, isso é motivo para a gente se alegrar e ter fé e esperança. Porque nós vamos pensar, assim como o propósito de Deus se cumpriu na vida do irmão, o propósito que Deus tem na minha vida também vai se cumprir. É para a gente ter fé e esperança quando isso acontece. Ao contrário do que acontece muitas vezes, né? Às vezes o irmão ganha uma bênção, às vezes o irmão é honrado, é abençoado. Aí surge o quê? Invejas. Surge invejas, disputas, né? A pessoa fica com aquele sentimento, e aquele sentimento só apodrece os ossos. Inveja também é um câncer para os ossos também. Deus que nos livre dessa inveja, né, meus irmãos? Então vamos lá, continuar. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Está lá em Tiago 3,15. É fruto de ciúme, Lê aí, Tauan. Lê aí. É fruto de ciúme, Essa é difícil, hein? Divisionismo. Meu Deus do céu. Divisionismo. Agora vai, hein? Divisionismo. Mais uma vez, divisionismo. Os irmãos da live até me perdoem. Divisionismo. Então é isso, irmão. Divisão, né? Por que não fala divisão, que é mais fácil? Então é fruto de divisão. Aqui falou de ciúmes. Olha só a diferença de ciúmes, né? Aquele ciúme sadio, né? Claro. Ciúmes para inveja. Nós temos ciúmes do que é nosso, mas nós temos inveja do que é do outro. Não é verdade? Ciúmes nós temos do que é nosso, mas inveja nós temos do que é do outro. Então tem também uma diferença aí, né? Vamos lá. É fruto de ciúme, aquela palavra lá difícil, perturbação e obras perversas. Não são só coisas do diabo mesmo, né? Coisas malignas, essa sabedoria terrena. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente.
As características dessa virtude que vem do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Então são tudo contrário, irmãos. As coisas de Deus é tudo contrário às coisas deste mundo. Aqui vai dizer, ó, vamos citar aqui rapidinho cada uma por uma aqui, ó. Pureza, contrário daquilo que é impuro, né? Daquilo que é sujo, daquilo que é mal. Pacificação é o contrário dessas guerras que estão tendo aí, essas divisões todas que estão tendo aí, né? Essas disputas que estão tendo. A prudência, que é o cuidado, né? É o equilíbrio, é ter cuidado, é fugir da aparência do mal. Hoje em dia o homem é imprudente demais, né, irmãos? A gente anda nessas estradas aí, a gente vê as imprudências. A gente vai para esses bairros, a gente vê a imprudência. A gente vê a imprudência, os homens estão imprudentes. Benevolência, né? Que é característica de pessoas boas, que faz a bondade, que faz o bem. Misericórdia é o quê? É saber perdoar, é relevar, é dar uma segunda chance, né? Não é condenar, é o contrário de condenar. Bons frutos, a imparcialidade, ou seja, não é tomar partido. Ah, eu sou de partido A, de partido B, eu defendo isso, defende até roubalheira, né? Defende até corrupção, para defender um partido, defende até coisa errada. Não, irmãos, nós não defendemos coisa errada, nós não tomamos partidos, né? Nós somos, igual até a igreja estava dividida, a igreja de Coríntios, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de não sei quem. Não, nós somos de Jesus. Imparcialidade, irmãos. Não pode ter grupinho, não pode ter preferências. Essa é a sabedoria que vem do alto. E também a sinceridade. Sinceridade nós podemos dizer o quê? Que é sincera, né? Sinceridade, sincera. É você ser verdadeiro. Mas temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós podemos magoar o irmão dizendo que estamos sendo sinceros. Ah, eu sou sincero, eu falo é na cara. Não, mas isso não é sabedoria, isso não é sinceridade, isso é falta de educação e falta de amor, não é verdade? A sinceridade é sim ser verdadeiro, mas tudo em amor, tudo com amor no coração. Aqui, meus irmãos, nós podemos dizer, nós falamos também sobre prioridade, estamos falando de sabedoria. E nós podemos dizer, meus irmãos, que tem três decisões mais importantes. Tem três decisões que são as decisões mais importantes que nós podemos tomar na nossa vida. A primeira decisão é salvação. Decidir por ser salvo. Decidir por crer em Jesus. Decidir por seguir os ensinamentos de Jesus. É a salvação. A outra decisão, a segunda decisão mais importante, quero que os irmãos decorem também, viu? Pode anotar, decorar. A primeira decisão mais importante, salvação. A segunda decisão mais importante, propósito. Viver o propósito de Deus. Porque que sentido vai ter, irmãos, nossa vida se nós não vivermos os propósitos de Deus nas nossas vidas? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se nós queremos experimentar essa vontade que é boa, perfeita e agradável, só vivendo o que Deus criou para todos nós. Deus, ele escreveu uma história sobre mim e sobre você. E nós temos que decidir viver essa história. Esse é o propósito, a segunda decisão mais importante que nós podemos tomar. A terceira decisão mais importante que envolve a vida humana é o casamento. Veja que Deus, quando criou ali, né, já fez a mulher para o homem ali, já para o homem constituir uma família. E por que casamento? Porque nós entendemos que Deus, ele não une pessoas, Deus, ele une propósitos. Aí a Neide decorou. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, por isso que a decisão também tem que ser direcionada por Deus, para que seja uma bênção. Aí depois a pessoa vai, escolhe de qualquer jeito, né? Ou escolhe muitas vezes só pela aparência, ou às vezes algo que atraiu ali, né? Às vezes porque a pessoa é carismática, a pessoa é famoso. Ah, isso aqui é o famoso do colégio, né? No colégio? Isso aqui é o famosão do colégio, ou é a famosona. Nossa, isso aqui é o mais popular que tem. Nossa, quem namorar com isso aqui ou com essa aqui, ó, vai fazer sucesso. Aí escolhe por quê? Porque é o mais popular, né? Ou a mais popular. Aí depois, meus irmãos, só tribulação, né? Porque não foi direcionado ali por Deus. Aí depois vai culpar Deus. Ah, não, Deus, como é que o Senhor me deu essa pessoa? Deus, não, eu te dei foi a oportunidade de escolher. Eu te dou a oportunidade de escolher. Quem escolhe é você. É ou não é, irmãos? Quem escolhe é você. Aí a pessoa é uma pessoa evangélica, de oração, do círculo de oração, aí escolhe um pudim de pinga aí, ó. Vai no bar e escolhe um pudim de pinga. E depois fala, Deus, como é que o Senhor colocou? Não, eu dei a oportunidade de escolher. Deus, ele fala, eis que eu coloco diante de você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida. Deus ainda nos ensina a escolher certo. Não é verdade? Deus nos ensina a escolher certo, irmãos. Então não podemos culpar Deus pelas nossas escolhas. Então vamos lá. Tópico 2.
tópico 2. A consolidação do poder, tópico 2. Vamos lá para o subtópico 1. Nosso irmão Bruno Bispo, Deus abençoe em nome de Jesus. Subtópico 1. A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Irmão, só uma coisinha aqui que eu quase esqueço, essa questão da gente saber escolher, né? A Bíblia até recomenda para os cristãos não entrar num jugo desigual. O que é um jugo desigual? Você já está no caminho estreito. Aí você vai escolher uma pessoa que está no caminho largo, né? Pode ser que a pessoa até se converta, Jesus alcance ela e tudo, ela se converta. Mas, e se não se converter, irmãos? Aí você que fez a escolha. A Bíblia recomenda, não se coloque em julgo desigual. Então, quando escolher uma pessoa que nós vamos constituir uma família, a Bíblia recomenda que seja uma pessoa que professe a mesma fé que você, para evitar muitos problemas na sua vida e na minha, né? Vamos lá. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Olha só, irmãos. Então, o reinado de Salomão começou com o povo prosperando. Começou com o povo enriquecendo, festejando. E a Bíblia fala sobre isso. Nós estamos falando muito de Provérbios, porque estamos falando de Salomão, e nós vamos ler mais um Provérbios. Provérbios, capítulo... Não vamos ler isso agora não. Pedro, não coloca o que está na sequência não. Coloca o Provérbios 29, versículo 2, sobre a questão de se alegrar. Provérbios 29, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus fala. Provérbios 29, 2. Ó. Quando os justos se engrandecem, ou governam, né? Dependendo da tradução. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Tá vendo, irmãos? Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. E por que a humanidade está gemendo? Porque, irmãos, o mundo jaz no maligno. A maioria dos governantes são ímpios. Criam leis ímpias, ataca a igreja, ataca a Bíblia, ataca a palavra de Deus, ataca a família, ataca os valores cristãos e ainda acusa a gente, né? Acusa a gente de sermos fanáticos, loucos, homofóbicos, isso e aquilo, vai acusando o povo de Deus, não é verdade? Porque a nossa vida é pautada por valores cristãos, valores bíblicos. E as leis que estão fazendo aí é atacando a família, atacando as crianças, né? Só ensinando coisas erradas. Então o povo geme. Eu confesso que eu vim lá de Caldas Novas, todo posto de gasolina que eu olhava eu gemia. Olha o preço dessa gasolina. Aí eu, não, o próximo posto deve ser mais barato. O próximo, gemia mais alto ainda. Perguntei até pro Jefferson, o evangelista Jefferson, quanto é que estava aqui. Aí o evangelista Jefferson, aqui está na média de 6,30, aí que eu gemi bonito. Eu, 6,30? Irmãos, aí o carro já ficando lá no vermelho e não chegava o posto mais barato. Até que Deus me mostrou lá mais ou menos. Graças a Deus, né, irmãos? Mas o povo está gemendo, por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O ímpio, a maioria dos ímpios é que estão governando, dominando. Então vamos lá, continuando aqui. Então o reinado de Salomão se caracterizou por isso, né? No começo foi prosperidade e foi riqueza. Aí quando Salomão começou a se desviar, o povo também começou a sofrer. Então vejam, irmãos, que a liderança, a importância da liderança, quando a liderança está bem, está nos caminhos certos do Senhor, irmãos, e vai ser cobrado, né? Olha só a responsabilidade que tem um líder. Já pensou? Jesus falou, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos cair. Então é muita responsabilidade. Os irmãos têm chamado de liderança aí, viu? Saiba que é bênção, mas também é muita responsabilidade. Então, encerrando aqui o finalzinho, ó, todos os governos, quando administrados sobre essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Já comentamos sobre isso, né? Vamos lá, subtópico 2. O orgulho precede a ruína. Olha, irmãos, assim como a humildade precede a honra, vem antes da honra, o orgulho precede a ruína. Pessoa orgulhosa lá na frente, né, vai se dar mal. Se nós formos orgulhosos, soberbos, lá na frente nós vamos colher as consequências. Então diz assim:
Felizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, e à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Vou ler de novo. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que faziam pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Olha só, irmãos, então a queda de Salomão não foi de uma vez. A queda de Salomão foi aos poucos. Ele foi abrindo ali pequenas concessões. Isso é muito importante, irmãos. Olha só, tudo começa com pequenas concessões. Eu entendo assim, quando nós nos convertemos, né? Quando nós estamos ali no primeiro amor, o primeiro amor nunca pode deixar de existir. O negócio de primeiro amor, último amor, não tem que ser o mesmo amor sempre, né? Primeiro, quer dizer que tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto? Não, tem que ser o mesmo amor sempre, né? Para com Deus. Então o que é que acontece, meus irmãos? Mas quando nós nos convertemos, aí eu entendo assim, né? Que a gente começa a ter aquele temor, a gente tem medo de tudo ser pecado, né? Pesquisando, às vezes até pecado a gente acha que é pecado, de tanto temor que a gente tem. Mas é aquele temor que nós temos. Mas aí, irmãos, nós corremos o risco. Se a gente, na nossa caminhada, a gente começar a achar tudo normal, abrir pequenas concessões, começar com aquele papo, isso aqui não tem nada a ver, mas isso aqui é normal, isso aqui todo mundo faz, isso aqui todo mundo está fazendo, isso aqui está na moda, e começar a abrir pequenas concessões, aí um abismo chama outro abismo. A Bíblia fala que a nossa mente fica cauterizada, ou seja, não sente mais. Comete um pecadinho aqui, aí depois não teve consequência nenhuma, não teve nada, outro pecadinho ali, só mais uma vez, outro pecadinho, só mais uma vez de novo, outro pecadinho, quando vê que não, a consciência já está cauterizada, já não acusa mais, aí é a queda do ser humano, meus irmãos. E olha só o que a Bíblia vai dizer lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares, capítulo 2, 15. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Mandar um alô para o irmão Gilson de Samambaia. Irmão Gilson, né? Falou que vai nos visitar e nós estamos esperando em nome de Jesus. Cantares ou Cântico dos Cânticos, né? É a mesma coisa. 2, versículo 15. Isso é importante, irmãos. Eu já falei isso aqui, nós só vamos relembrar. Apanhai as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai as raposinhas, pequenininhas. Irmãos, os judeus naquela eles tinham também a tradição, né, de fazerem plantações de uvas. Quando fala que vinhas, são pés de uvas, né, plantação de uvas. Então eles plantavam uvas para subsistir também, para cuidar das suas finanças, né, para se manter. Eles plantavam uvas também. E quando eles plantavam uvas, eles colocavam cercas. Cercavam, né, toda a plantação de uva ali, eles cercavam as plantações de uvas. E geralmente essas cercas eram de buraco, elas tinham uns buracos grandes. Porque buraco grande, irmãos, a raposa grande não passava, né? O buraco era grande assim, a grande não era grande, mas as grandes não conseguiam passar. Apesar do buraco ser grande, as raposas adultas grandes não conseguiam passar. Mas as raposinhas, começavam a passar. E sabe o que acontece? As uvas estavam em flores, estava todo cheio de flor. Então parecia que estava tudo certo. Parecia que estava tudo bonito, estava tudo certo. Só que as raposinhas, elas não comiam as flores. Elas comiam as raízes dos pés de uva. Ficava comendo, cavando e comendo as raízes dos pés de uvas. E quando comia as raízes dos pés de uvas, né, não morria na hora, mas à medida do tempo os pés de uvas iam secando, secando, morrendo, até que acabava com tudo. Olha só, parecia que estava tudo bem, mas lá na frente, aí vinha a morte. É assim na minha e na sua vida também, irmãos. Às vezes vamos abrindo, às vezes vamos deixando as raposinhas entrar na nossa vida, entrar no nosso ministério, entrar no nosso trabalho, entrar no nosso casamento, entrar na nossa família. Às vezes vamos deixando as raposinhas ali, aí não percebemos. Uma pequena discussão, um pequeno desentendimento, uma pequena ofensa, um pequeno xingamento, uma pequena agressão. Quando vê que não, irmãos, as raposinhas estão ali, comendo as raízes dos nossos relacionamentos, comendo ali as nossas raízes espirituais. E parece que está tudo bem, os pés de uva estavam cheios de flores,
Muitas vezes parece que está tudo bem. Não, está tudo bem, está correndo tudo bem. Estou aqui, minha família, meu casamento, minha igreja, meu trabalho, está tudo bem. Quando vê que não, irmãos, desmorona tudo. Aí a pessoa vai pensar, como é que isso aconteceu diante dos meus olhos e eu não pude perceber? É porque as raposinhas estavam ali comendo as raízes. Essas raposinhas representam aquilo que nós chamamos de pecadinho. Ah, é só um pecadinho. Ah, não tem nada a ver. Quando vê que não, o salário do pecado é a morte, irmãos. Então aqui fala para a gente apanhar as raposas, tanto adultas como as raposinhas também. Tem aqueles pecados, né, que a gente olha assim, meu Deus do céu, que pecado escandaloso. Mas tem aqueles que ali, isso que não dá nada, a gente começa a fazer. Esses são os mais perigosos, porque parece que não dá nada, mas lá na frente vem morte. Tá vendo, irmãos? Aquele pecado escabroso não é tão perigoso, porque você, não, isso aqui é uma coisa que eu não tenho coragem de fazer, isso aqui é horrível. Mas e os pequenos, né, as pequenas concessões que a gente acha que não tem nada? Olha só o perigo de tudo isso, né? Não é verdade? Então, olha só. Nós falamos aqui que Salomão, ele escreveu 3.000 provérbios. E desses 3.000 tem 2 provérbios que se repetem. Aí nós podemos perguntar, tá, o ano sabe. Aí nós podemos nos perguntar, para que repetir, né? Se tem 3.000, não precisava nem repetir. Mas tem 2 que se repetem. Irmãos, o Espírito Santo de Deus que inspirou essa palavra, né? Nós entendemos que, através da inspiração do Espírito Santo de Deus, ele quis nos ensinar algo muito importante. Coloca aí, Pedro, Provérbios 14, versículo 12. Olha só. Provérbios 14, versículo 12. Olha o que diz. Há um caminho que ao homem parece direito. Olha, os pés de uvas, bonitinho, tá tudo certo. Mas o fim dele são os caminhos da morte. Tem caminhos que nós tomamos, irmãos, que parece que está tudo certo. Tem acordos que nós fazemos, conchavos que nós fazemos, muitas vezes para o nosso benefício, que parece que está tudo certo. Mas no final é caminho de morte. Tem concessões que nós fazemos que parece que não vai dar em nada, mas no final é morte. Então temos que ter cuidado com isso. E esse provérbio se repete, ó, Provérbio 16, 25. Coloca aí, Pedro. Provérbios 16, não é isso? 16, 25. 16, 25, é isso mesmo? É. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Tá vendo? É. Tá vendo? É Deus que confirma, né? Deus sempre confirma essa aula mesmo. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado, né, de se apoiar no nosso próprio entendimento. A palavra de Deus sempre vai nos trazer uma direção. Olha só, Salomão, os reis de Israel, eles já tinham sido avisados muito antes, lá em Deuteronômio. Nós sabemos que Deuteronômio, quem escreveu Deuteronômio? Moisés. Foi Moisés que escreveu Deuteronômio. Moisés veio antes dos reis. Mas no tempo de Moisés, os reis já tinham sido avisados por Deus o que eles deviam fazer e o que eles não deviam. Vamos ler aqui? Pedro, pode colocar aí, que eu não pedi para você não, mas coloca aí Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16. Os irmãos podem anotar aí também. Deuteronômio 17, versículo 16. Olha só que não foi por falta de aviso, né? Deuteronômio 17, 16. Pedro vai estar colocando aqui, aí eu vou estar lendo junto com os irmãos. Olha só o que diz aqui, ó. Porém, está falando dos reis, né? Aqui no versículo 15, começa a falar dos reis. Recomendações para os reis. Aí fala, ó. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem o quê? Dito, né? Nunca mais voltareis para este caminho. Uma coisa aqui importante, irmãos. Deus recomendou-lhe para os reis, ó, não multiplique para si cavalos. Esses cavalos significam o quê? Poder e riqueza. Poder e riqueza, exércitos, né? Poder e riqueza. Então, isso significa que Deus estava proibindo a riqueza? Não, né, irmãos? Deus estava falando, multiplicar para si. É quando nós queremos, irmãos, acumular riquezas só para nós. Irmãos, até a prosperidade de Deus, até a riqueza, Deus ele concede riqueza para um propósito. Para aquele que é rico, ser rico de boas obras. Lá em 2 Timóteo, capítulo 6, depois os irmãos leem. 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 em diante, onde vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, vai dizer isso, vocês ricos, sejam ricos de boas obras. Ou seja, divide o que vocês têm. Até as riquezas, irmãos, não é só para a pessoa, é para a pessoa ser canal de bênção.
Tem pessoa que acumula tanto que não tem nem onde gastar. Morre e fica tudo aí. Aí os outros ainda brigam pela herança, matam a outra pela herança, né? Sendo que podia fazer, né? Tanta coisa boa que uma pessoa milionária pode fazer, não é verdade? Então, meus irmãos, até a riqueza não pode ser só para a pessoa. A Bíblia fala, não juntais tesouros nessa terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba e mina. Juntai tesouros nos céus. Quando nós estamos compartilhando, nós estamos juntando tesouros nos céus. E Deus, Ele acrescenta cada vez mais. Então, olha só o alerta. Bota aí, versículo 17, Pedro. Versículo 17. Versículo 17. Diz assim, ó. Tão pouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si próprio. E foi justamente isso que Salomão começou a fazer. Ele começou ali abençoando o povo e tudo, mas passou um período e começou a oprimir o povo. Cobrar ali tributos muito pesados para o povo, né? E começou a acumular riquezas para si e muitas mulheres para si. Aquelas mulheres contaminaram o seu coração e ele acabou se tornando idólatra. Aí, irmãos, isso vai surgir uma dúvida, né, na cabeça de todos nós. Vai surgir uma questão, uma pergunta. Pastor, mas e aí? Salomão, ele foi ou não foi salvo? E existem muitas discussões sobre isso, viu? Tem pessoas que entendem que Salomão não foi salvo, porque tem uma passagem, né, que quando Deus ele chamou Davi, Deus ele estava ali dando uns conselhos para Davi, e, através do profeta, e Deus falou para Davi, né, falou, ó, se sua descendência estiver nos meus caminhos, andar nos meus caminhos, enquanto ele estiver andando nos meus caminhos, né, eu vou dar prosperidade, o reino não vai sair da sua casa, tá? Mas se ele se desviar, aí vai ter consequência, né, aquilo tudo que nós conhecemos da palavra de Deus. Então tem pessoas que se baseiam nisso, falam, não, Salomão desviou, e aí Deus ele prometeu que ia dar tudo para Salomão, a salvação, o reino, tudo, se Salomão continuasse nos caminhos dele. Mas Salomão se desviou, porque realmente Salomão, ele se desviou, ele se tornou idólatra, ajuntou 1000 mulheres ali para eles, né, para ele. Então se tornou idólatra, adorou outros deuses estranhos, até ofereceu sacrifícios a deuses estranhos, se desviou. Mas irmãos, tem um detalhe, Salomão, ele escreveu o livro de Eclesiastes. E quando Salomão escreveu Eclesiastes, Salomão já era velhinho. Foi o velhinho Salomão que escreveu Eclesiastes. E se os irmãos forem prestar bem, depois os irmãos leem, lá no capítulo 12 de Eclesiastes, no versículo 1, vai dizer assim, ó, não se esqueça do seu Criador na sua mocidade. Olha o alerta importante, hein? Não se esqueça do seu Criador na sua mocidade. Então, quando nós temos vigor, quando nós somos jovens, irmãos, temos que nos lembrar do nosso Criador, não se afastar dos caminhos dele. Foi isso que Salomão fez, na mocidade começou a se afastar dos caminhos do Senhor. Salomão estava dizendo assim, não faça o que eu fiz só trouxe coisas ruins, não faça o que eu fiz, não se desvie do caminho do Senhor na sua mocidade, para que quando você estiver velho, quando seus dentes caírem, ele fala desse jeito, quando seus dentes caírem, né, suas pernas tremerem, seus joelhos não aguentarem mais, né, não venham as consequências ruins e tal e tal. E lá no último versículo, não lembro se é o versículo 12 ou o versículo 13, no último versículo de Eclesiastes, se algum irmão quiser conferir aí, vai dizer o seguinte, ó, de tudo que foi dito, tudo que eu escrevi, tudo que foi dito, a conclusão é a seguinte, tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos, porque foi para isso que foi criado todos os homens, ou é isso que é o dever de todos os homens. De tudo foi dito, a conclusão é essa, tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Então Salomão era velhinho, e ali nós vemos um velhinho arrependido, nós vemos que ele estava arrependido ali, irmãos, dando conselho para as pessoas guardarem os caminhos do Senhor, e nós vemos que ele estava arrependido. Eclesiastes, muitas vezes as pessoas podem até confundir um pouco, achar que Eclesiastes, né, era o próprio Deus falando ali. Não, Eclesiastes era a visão humana de Salomão. Foi inspirado por Espírito Santo? Foi, mas era a visão humana de Salomão. Ele falou assim, ó, ele sempre fala em Eclesiastes, né, tudo que eu vi debaixo do sol, ou seja, não está falando das coisas celestiais, das coisas de Deus, das coisas transcendentais de Deus, não. Está falando das coisas terrenas, a visão terrena do ser humano. Porque ele começa a não ver sentido em nada. Ele não vê sentido mais no conhecimento. Conhecimento demais é enfado, né? E olha, se a gente não tiver cuidado, é mesmo. Conhecimento demais é enfado. Eu ganhei muito dinheiro. Eu tive muito prazeres. Eu não estou vendo sentido nem trabalhar. Tem uma passagem de Eclesiastes que ele escreve isso, que ele não estava vendo sentido nem trabalhar mais. Para que trabalhar? Ganhar dinheiro? Eu vou trabalhar, vou me matar de trabalhar, vou ganhar muito dinheiro e depois os outros que vão aproveitar aquilo que eu fiz?
Olha só a visão que ele estava tendo, uma visão terrena. Tá lendo? Aí, ó. Tá lendo. Então, irmãos, é uma visão o quê? Terrena. Não é a visão de Deus. Porque a visão de Deus é a gente produzir, né? Abençoar o próximo, que sirva mesmo para o nosso próximo. Então ele estava tendo uma visão terrena. Por quê? Porque já estava desviado. A sabedoria do alto que ele tinha não estava tendo mais, estava tendo uma sabedoria terrena. Ele estava tendo o mesmo pensamento daquela música que eu sempre gosto de lembrar, do Raul Seixas. Eu consegui tudo o que eu quis, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes para conquistar, eu não posso ficar aqui parado. Eu devia estar feliz porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitado, ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu não cantava assim, o Raul Seixas? Eu devia estar feliz porque eu tenho um domingo para ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Mas eu sou um sujeito chato que não acha nada engraçado. Quer dizer, irmãos, nunca se satisfazia, nada estava bom. Era um sujeito insatisfeito, conseguiu dinheiro, glória, fama dessa terra, mas era insatisfeito. Por quê? Porque o vazio na alma dele não estava sendo preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Então nós entendemos que Salomão, ele foi sim salvo, porque quando ele escreveu Eclesiastes, ele estava arrependido de tudo que ele fez de errado e dando conselho para que outros não fizessem, né, o que ele fez também. Então é assim que nós entendemos, amém? Vamos lá, continuar. Aí eu estou aqui no finalzinho, né? Salomão, olha só, irmãos, olha que interessante. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Pequenos desvios, irmãos, podem causar destruições gigantescas. Aquilo que nós sempre falamos, uma fraqueza que não é tratada, uma brecha que não é fechada, vira uma tragédia lá na frente. Isso aconteceu com Sansão, né? Nós vemos que a destruição de Sansão não foi Dalila, ali foi o desfecho. A destruição de Sansão começou lá atrás, quando ele começou a se envolver com muitas mulheres estrangeiras. Era a fraqueza dele, mulheres. Judas, a destruição de Judas não foi quando ele vendeu Jesus. Na verdade, a destruição de Judas já vinha lá de trás, porque ele era ganancioso, ele era avarento, ele até roubava dinheiro das ofertas. Aí lá na frente ele foi, o desfecho foi vender Jesus Cristo. Então foi uma fraqueza que não foi tratada, foi uma brecha que não foi fechada. Que nós possamos pedir para Deus, irmãos, que todas as nossas fraquezas sejam tratadas e que todas as nossas brechas sejam fechadas para que lá na frente a gente não colha destruição nas nossas vidas. Lá em Gálatas 6, versículo 7 em diante, né, onde fala tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Fala, aquele que semeia na carne, da carne colherá destruição. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Temos que semear no Espírito. Amém? Então vamos para o último tópico para nós estarmos encerrando aqui essa aula abençoada. Está nos ensinando muito, né? Temos que ter cuidado, irmãos. Podemos até começar bem. Podemos até estar bem agora. Mas o mais importante é como nós vamos terminar. Porque o final das coisas é melhor do que o começo, viu? Não adianta começar bem e terminar mal. Tem gente até que começa mal, tropeçando, todo atrapalhado. Mas ali se endireita, né? Endireita os caminhos e aí termina bem. Vamos lá. A Bíblia até diz que muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão os últimos. Então temos que ter cuidado com isso aí. Tópico 3, o nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre, edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Está lá em 1 Reis 5, versículo 5. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestido de ouro puro. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Irmãos, nós sabemos que o antigo... Qual o ensinamento que nós vamos trazer disso aqui? No Antigo Testamento era figura do que viria, né? Do Novo Testamento. Antes, Deus ele se manifestava onde? No templo. No templo construído por mãos humanas. Nós sabemos que hoje em dia Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus ele habita dentro de nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é errado, né? Você arrumar a igreja, deixar a igreja confortável, bonitinha, segundo a condição de cada um. Não é errado, irmãos. O errado é idolatrar. Começar a idolatrar as paredes, a igreja, né?
Irmãos, isso tem acontecido muito. Tem muito ser humano idolatrando o templo, idolatrando as paredes. Mas o templo do Espírito Santo mesmo está vazio. Certa vez os discípulos ficaram ali, né, de boca aberta, olhando para o templo. Olhou assim e falando para Jesus: Mestre, olha só esse templo, Senhor. Olha só esse templo, que bonito. Olha só essas paredes, olha esse teto. Irmãos, o templo de Jerusalém naquela época, o teto era algo assim que reluzia a quilômetros de distância. Era algo que brilhava tanto, brilhava, tinha cor de bronze assim, ó. Brilhava tanto, irmãos, que de longe dava para ver. As paredes também, parecia, tinha revestimento de ouro também, né? Mas de longe assim, irmãos, era uma coisa extraordinária de se ver.
Eita, irmãos, valeu, os irmãos devem estar com saudade, nós também estamos. É muito bom, né? Muito bom. Para a gente dar importância também cada vez mais uns para os outros. Conclusão. Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que houvesse empregá-la com justiça e correção durante os anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. Que nós possamos usar essa sabedoria que vem do alto, irmãos, para a gente construir um templo de morada ao nosso Deus, né? Que é a nossa própria vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa foi a primeira lição, a primeira de 13 lições, e nós cremos que nós vamos sair daqui diferentes nos próximos 3 meses do que entramos aqui, porque nós vamos estar recebendo o conselho de Deus. Peço que os irmãos orem para Deus abençoar cada vez mais o estudo bíblico, nos dar cada vez mais sabedoria do alto e não terrena, né? E cada vez mais as vidas entendam também a importância de estar aqui em comunhão, aprendendo a palavra do Senhor, para a edificação da nossa vida, do nosso ministério, da nossa família, do nosso trabalho, para nós sermos abençoados em todas as áreas. Amém? O Pedro pode... Quero agradecer, né? A irmã Raimunda disse que não está ouvindo. Já arrumou, né? Irmã Raimunda tinha dado um probleminha aí, mas o Pedro já arrumou, né? Nosso técnico aqui já arrumou. Deus abençoe todos aí do Facebook. Pedro já pode estar encerrando. Que Deus abençoe todos que acompanharam a live. Em nome de Jesus. E agora nós vamos dizimar